Olha, o Tribunal Superior Federal aprovou ontem uma resolução que define a ordem em que serão exibidas as propagandas eleitorais dos 11 candidatos à presidência da República, após reclamações de partidos sobre a estimativa de tempo disponível para cada candidato. O Tribunal Superior Eleitoral revisou a resolução anterior, mas não houve mudanças significativas. O horário eleitoral gratuito começa dia 19 de agosto e se encerra no dia 2 de outubro, 3 dias antes das eleições. Por isso a gente convidou aqui o Colemar Moura Filho, ele é advogado eleitoral e vai abordar sobre esse assunto. Colemar, seja bem-vindo. Tudo bem, doutor? Bom dia, tudo bem, Jota? Tudo Prazer bem, estar aqui, obrigado pelo convite. Bom, como que é essa lei que estipula o tempo para cada partido? Uns partidos têm um tempo maior, outros menores. Como funciona isso, doutor? O tempo, Jota, ele é estabelecido de acordo com a bancada de deputados federais que o partido detém no Congresso Nacional, o que é calculado com a data da posse desses deputados. Certo. O que houve em Brasília, dessa notícia que você acabou de relatar, e foi divulgado ontem, foi decidido ontem de forma definitiva pelo Tribunal Superior Eleitoral, é que na audiência pública, em que se discutia o tempo destinado a cada coligação, e aí soma-se os tempos dos partidos que integram essa coligação, nesse debate foi questionado por alguns partidos o seguinte ponto: se o candidato foi eleito por um partido A, migrou para um partido novo, recém-criado, ele leva o tempo que ele tinha naquele partido. Ok, ele leva o tempo. Leva o tempo. Se ele migra desse partido recém-criado para um terceiro partido já criado, ele leva o tempo fica com o partido recém-criado, ou volta o tempo para o primeiro partido, que era o partido dono do tempo originário. Essa foi a questão suscitada na audiência pública realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. E o presidente do tribunal, então, pegou esse requerimento dos partidos, levou a análise e trouxe nessa sessão de ontem. E foi decidido, então, fazer um remanejamento pequeno no tempo, que, como você disse, pequenas alterações. No entanto, para aqueles partidos que estão envolvidos no debate eleitoral, significam muito. Teve determinadas candidaturas que acrescentaram 24 segundos e teve candidaturas que perderam 14, 15 segundos. 14, 15 segundos. Isso, para a gente, é o tempo do nosso bate-papo aqui. Mas verdade. Para um tempo no horário eleitoral gratuito, significa muito para os candidatos, tanto a presidente da República quanto para governador. Esse tempo aqui no estado de Goiás já havia sido definido. No entanto, no dia da definição do TRE, que foi no último dia 29, houve essa colocação que estava aguardando uma posição final do Tribunal Superior Eleitoral, e o que foi dito pelo juiz que lá presidia a sessão, ele disse que caso houvesse alguma alteração no âmbito nacional, essa alteração automaticamente, com o efeito cascata, iria também ser alterado aqui. Portanto, como isso foi ontem, acredito que hoje o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, deve estar fazendo as devidas adaptações e adequações a esse tempo decidido, essa pequena mudança decidida a nível nacional. Você acha que o tempo influencia hoje nas eleições, influencia o próprio candidato na apresentação dos seus projetos, do seu plano de governo, tanto na camada para estadual, federal, Senado, enfim? O tempo ajuda? Olha, a gente costuma dizer que é travada uma verdadeira batalha no tribunal entre nós, os advogados, operadores do direito na área eleitoral, durante o período da propaganda eleitoral gratuita. É uma luta silenciosa, em que a sociedade quase não toma conhecimento, porque isso se passa dentro do Poder Judiciário eleitoral. No entanto, lá, os advogados e as assessorias jurídicas discutem coisa de 5 segundos, 2 segundos, 10 segundos, se retirar 10 segundos de um e passar para outro, onde você soma isso durante o período de 3, 4 programas, dá em torno de 1 minuto, são os chamados direito de resposta, são os chamados tempos utilizados pelo candidato a governador indevidamente dentro da propaganda dos deputados estaduais ou federais de sua coligação. Enfim, existe uma verdadeira batalha, no bom sentido, jurídica, dentro da corte eleitoral, entre as equipes, com o intuito de buscar ao seu constituinte uma maior vantagem no tempo do horário eleitoral, caso os outros
exerça alguma violação de seu tempo. No entanto, respondendo diretamente a pergunta, daí você pode ver a importância que tem o horário eleitoral gratuito, porque é a hora que o eleitor tem conhecimento mesmo, é a hora que o candidato ou os candidatos entram no seio familiar do eleitor, no âmbito da residência dele, naquele momento de descanso que ele está à noite, ou mesmo no tempo do almoço, na sua empresa, no seu trabalho, enfim. É a hora que a população tem é a forma que a população tem de ter o conhecimento de quem são os candidatos e as suas propostas para fazer o melhor julgamento. Às vezes eu não consigo entender, doutor, em relação às pílulas, né? As pílulas que durante a programação. Porque às vezes tem um horário pré-determinado da propaganda eleitoral. A TV tem o período da tarde e o período do almoço e o período noturno. No rádio seria o período da manhã e o período do almoço. Agora, e tem as pílulas também, que no decorrer da programação, às vezes tem um programa de grande audiência, as pílulas aparecem nos intervalos. Como funcionam essas pílulas? A pílula, ela é um nome que comumente se chama, né, entre a área de marketing, que são as inserções. Inserções. Né? Para a legislação são as inserções. No entanto, é publicamente conhecida como pílulas. Essas pílulas, ela tem um período curto e ela é distribuída de acordo também com o tamanho da coligação. Exemplo, se no dia são destinadas para aquele dia 30 inserções. Essas 30 inserções são distribuídas igualitariamente de acordo com o tamanho da coligação e o tempo destinado àquele partido, àquela coligação, no horário eleitoral gratuito. Se um determinado candidato tem 5 minutos, outro tem 3, outro tem 2, outro tem 1, essas pílulas ou inserções vão ser distribuídas proporcionalmente àquele tempo que o candidato tem de acordo com o formato da coligação dele. Entendi. E que é calculado, como eu disse no início da nossa entrevista, de acordo com a bancada. Então, por isso que às vezes a gente verifica no decorrer do dia mais inserções de um candidato e menos de outro, porque é tudo estabelecido de forma proporcional. Quando a gente fala em tempo, eu lembro do o saudoso ex-deputado federal Enéas, né? Ele tinha um segundo ou dois, né? Meu nome é Enéas. O tempo, às vezes, ele não tinha, mas ele consagrou como um dos maiores aí, né? A maior expressão de votação aí para deputado federal do Brasil. Se eu não me engano, perdeu somente para o Tiririca agora, que o Tiririca teve uma expressão também enorme, de 1.300.000 votos. Isso. Mas o Enéas foi um dos mais bem votados deste país. E não tinha tempo, né? Impressionante. Ele falava em 2 palavras, 3 ou 4, sei lá. É porque determinados bordões, né? Às vezes o bordão pega, né? E o candidato, basta dizer aquele bordão que... E hoje, Jota, com as redes sociais, o efeito multiplicador de uma propaganda eleitoral é muito grande. Você imagina, a pessoa nos assiste aqui, daqui a 1 hora, se ela quiser rever essa entrevista pelo canal do YouTube que vocês disponibilizam, se ela quiser assistir essa entrevista no site da emissora para tirar uma dúvida do canal, da TV, hoje é muito rápido, né? Muito rápido, é verdade. E antes, há algumas eleições atrás, e não vamos nos ater a muitas eleições atrás, e sim a poucas, isso já não era, né? Já não era permitido, já não era possível. Não era possível, é verdade. Então hoje, com as redes, isso tudo se torna mais fácil. Um avanço, né? Tecnológico impressionante. Bom, deixa eu registrar aqui o internauta no WhatsApp, o Abel, né, do Residencial Eldorado. Ele não perde nenhum programa, está sempre nos prestigiando aí. Abel, um grande abraço para você. Obrigado por você fazer parte do nosso jornal. O Abel, do Residencial Eldorado, registrando aqui a sua participação no nosso WhatsApp. E um detalhe, antes de perguntar sobre as pesquisas ao doutor Colemar Moura, filho, advogado eleitoral, eu vou mostrar uma matéria que a gente realizou, então, no dia de ontem, na inauguração do comitê, é isso? Do candidato ao Senado, Vilmar Rocha. Vamos conferir essa matéria. A coligação Garantia de um Futuro Melhor para Goiás, encabeçada pelo PSDB, inaugurou o comitê do candidato ao Senado, Vilmar Rocha, do PSD. Durante o evento, o governador e candidato à reeleição, Marconi Perillo, aproveitou para criticar os opositores. Sem citar nomes, o tucano deixou entender que se tratava do deputado e senadoriável Ronaldo Caiado, que lidera as pesquisas de intenção de votos ao Congresso Nacional. Por outro lado, Marconi Perillo também está na frente das pesquisas ao governo, porém com altos índices de rejeição. São 29% do eleitorado que declaram não votar no governador. Agora a gente, já que falou índice de pesquisa, tanto de aprovação e de rejeição, a gente vai entrar nesse assunto, doutor.
Como o senhor está vendo aí as pesquisas, como funcionam, o critério, né, para cada instituto? Porque hoje você pega um instituto de pesquisa, dá uma margem, dá uma porcentagem. Você pega um outro, tem uma outra margem. Como funciona isso? Às vezes até deixa o eleitor, o telespectador meio confuso. Como funciona? Cada um tem um critério diferente um do outro? A pesquisa eleitoral é um tema que nos demandaria, e me coloco à disposição, para discutir isso durante todo um programa, porque é um tema muito complexo. Certo. Porque você veja, Jota, vou tentar resumidamente esclarecer. Okay. A pesquisa eleitoral, dependendo do contexto em que ela é realizada e da forma com que ela é divulgada, ela pode influenciar decisivamente o eleitor para tomar a sua decisão em relação ao seu candidato, ou em relação à sua dúvida em relação a qual candidato ele votaria. A pesquisa eleitoral ela tem que se cercar de diversos cuidados. Você tem que avaliar, eu acho que a gente tem que colocar em questão a credibilidade do instituto de pesquisa que realiza, o histórico desse instituto, se ele é envolvido em pesquisas que são fraudulentas, em pesquisas que foram suspensas, em pesquisas não registradas. Se é um instituto que não fornece os dados requeridos pelos outros candidatos ou pelos candidatos à Justiça Eleitoral, se ele dificulta para a Justiça Eleitoral e para os outros candidatos o acesso aos dados internos da pesquisa, se os questionários da pesquisa são facilmente disponibilizados, caso requeridos, caso exigido e caso haja determinação judicial nesse sentido, tudo isso são assuntos que sempre a mídia está noticiando. Então, exatamente. Com isso, o eleitor, por mais que ele não esteja envolvido diretamente com uma pesquisa eleitoral, ele sabe, ele tem o bom senso de filtrar no seu subconsciente qual é a pesquisa que demanda ter maior credibilidade e aquela que não tem. Por exemplo, a gente vê pesquisas, e tem acontecido, da Justiça Eleitoral em Goiás ter suspendido algumas pesquisas eleitorais por alguns equívocos. Ora não se coloca todos os candidatos, ora se faz uma simulação equivocada em determinada situação de votação, se simula candidato A e B e se esquece que tem outros candidatos. Quer dizer, então isso, quando é divulgado para o eleitor, seja a nível estadual, ou seja, em pesquisas em determinadas cidades pontuais no interior, como são esses casos, isso não há dúvidas de que, pelo menos na minha opinião, isso influencia na decisão do eleitor. Isso não é permitido. A Justiça Eleitoral tem agido de forma dura em Goiás, de forma eficaz e de forma rápida, para se evitar que essas pesquisas sejam divulgadas. Pois é obrigatório registrar essas pesquisas? As pesquisas, elas são caso o Instituto de Pesquisa faça a pesquisa e ele queira divulgá-la, ele tem obrigatoriamente que efetuar o registro. E o registro da pesquisa segue uma série de requisitos, basicamente para demonstrar o quê? A idoneidade daquela pesquisa. Mostrar que aquele instituto de fato existe. Exato. Que os seus proprietários, os seus representantes legais, têm endereço certo, têm residência fixa, têm um CNPJ, cumpre com suas obrigações tributárias, tem registro lá na categoria dos estatísticos, é uma espécie de conselho de estatística, né, que os seus estatísticos que analisam a pesquisa, que fazem o levantamento das pesquisas, são registrados. Quer dizer, há uma série de exigências da Justiça em que os partidos, o Ministério Público e os candidatos e as coligações fiscalizam minuciosamente toda a pesquisa que é registrada para verificar se ela atende a esses pontos. Para que aí sim, caso não haja nenhuma impugnação e caso haja, não seja permitida a divulgação pela Justiça Eleitoral, aí sim as pesquisas serão divulgadas. Olha, estamos chegando ao final, em rápidas palavras, só para finalizar. O senhor aprova como está sendo o uso da urna eletrônica? Foi um avanço para o Brasil? O senhor acha que esse sistema alavancou aí a tecnologia, ajudou no quesito eleitoral do nosso país? Parece que não tem outros países não copiaram a ideia, mas a gente se depara com os Estados, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, que é um país extremamente avançado, eles continuam usando as células lá em relação à votação no papel mesmo, e tal e tal. E o Brasil com a tecnologia da urna eletrônica.
Acha que a urna tem trazido aí um avanço no período eleitoral para a rapidez ali para o resultado das eleições? Eu não tenho dúvida A que garantia. a justiça eleitoral no Brasil ela é uma referência não só na América do Sul, como a nível mundial. É a minha opinião. Em relação aos avanços da urna eletrônica, sem dúvida. É um sistema correto, é um sistema que não dá margem a erro, é um sistema rápido de votação, permite a divulgação dos resultados rápidos e ele é um sistema que não tem indício nenhum de ser possível a sua violação. Exato. De forma que trouxe seriedade, trouxe agilidade, trouxe fez com que o Brasil, no sistema eleitoral, pelo sistema eleitoral nosso que é adotado, e a forma de votação pela urna se tornasse uma referência não só para os países da América do Sul, como eu disse, mas eu acredito que também uma referência para todos os outros países. Mas precisava de mais tempo para a gente continuar esse assunto, que é de extrema importância, né, Raquel? Muito bom. E perguntar também em relação ao biométrico. Antes não tinha, né? Agora já adaptaram a biometria, o digital nas urnas, enfim. Olha, Colemar, muito obrigado pela presença. Colemar é Dr. Colemar Moura Filho, advogado eleitoral, pela presença aqui no nosso jornal. Enriqueceu muito com essas informações extremamente importantes. Muito obrigado. Obrigado, agradeço a você pelo convite, agradeço a sua equipe, agradeço a atenção e me coloco à disposição para quaisquer outros temas de interesse do debate eleitoral. Obrigado. Muito bem, a gente agradece você, telespectador, pela audiência que cresce a cada dia. Mas o seu JM, a informação com credibilidade, vai voltar amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Então, até amanhã.